É claro que a fragilidade do adversário não pode ser deixada de lado em uma análise de pós-jogo da vitória de 2-0 do Palmeiras contra o Cuiabá. Esse Cuiabá que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, o time vive uma crise muito grande por falta de resultados, por falta de desempenho. Recentemente o presidente foi a público reclamar da falta de motivação dos jogadores. Enfim, tudo isso não pode ser deixado de lado. Mas o Palmeiras não tem absolutamente nada a ver com os problemas do Cuiabá e jogou o suficiente, jogou o necessário para vencer a equipe do Cuiabá pelo placar de 2-0. O Palmeiras que vem de uma sequência de jogos extremamente dura, difícil. O Palmeiras jogou na segunda-feira contra o São Paulo, jogou na quinta-feira Copa do Brasil contra o Botafogo de Ribeirão Preto, jogou hoje, domingo, contra o Cuiabá fora de casa e na quinta-feira vai até o Uruguai enfrentar o Liverpool de Montevidéu pela Copa Libertadores da América. Com tudo isso, é claro que o Abel precisa de um plano para escalonar a equipe do Palmeiras, um plano para equilibrar fisicamente esse elenco do Palmeiras. É claro que a gente quer, de fato, ver mais futebol nessa equipe do Palmeiras, a gente quer ver um time jogando melhor. O primeiro tempo, por exemplo, foi um primeiro tempo doído, um primeiro tempo que deu sono, mas o mais importante foi a vitória. O Palmeiras precisava vencer para subir na tabela de classificação, subiu, venceu, gols de Estevão, ou melhor, primeiro do Lázaro e depois de Estevão. Dois jogadores que pedem passagem para assumir a titularidade da equipe do Palmeiras. Disse algo errado ou não, meu caro estagiário de luxo, João Vitor? Não, Tiagão, você foi perfeito na sua análise e o primeiro tempo salvou o gol do Lázaro, né? O Luiz Guilherme, eu vi assim que o Luiz Guilherme não tá jogando na posição dele. Hoje o Palmeiras, nos dois tempos, no primeiro e no segundo, depois que entrou o Rômulo, o Palmeiras não jogou com meio campo, jogou com meio campo aberto, praticamente num 4-4-2 ali na frente, e o Luiz Guilherme e o Rômulo são desfavorecidos nesta posição, porque os dois são meia-10. Então eles gostam de ficar no meio de jogo, ver, achar quem tá nas laterais, e o Luiz Guilherme jogou na ponta, onde estava o Estevão no segundo tempo. O Luiz Guilherme fez o primeiro tempo lá, e o Rômulo entrou na esquerda também aberto. Então desfavoreceu muito o jogo de meio campo do Palmeiras com os dois abertos ali na ponta. Luiz Guilherme meio sumido, mas deu assistência, que salvou o primeiro tempo da Sociedade Esportiva Palmeiras. E o Endrick também meio sumido, mas no segundo tempo foi ali, foi criando chances, foi tentando. E até por isso o Abel preferiu tirar ele, talvez para poupar um pouco o jogador, ou talvez para dar um pouco de moral para o Rony Rústico, né, que fez uma partida razoavelmente aceitável, né, não comprometeu muito. E também, né, Thiago, como a gente falou no grupo também, né, o Endrick, ele teria que ter matado o jogo, né? O passe do Luiz Guilherme jogando pelo meio campo ali foi um passe primoroso, uma arrancada espetacular do Endrick, e o passe do Luiz Guilherme de primeira, não deixou nem o zagueiro do Cuiabá associar o que estava acontecendo, ele já devolveu para o Endrick. E o Endrick, como um jogador do Real Madrid, como um jogador com a expectativa que a gente tem, ele não pode perder um gol daquele. Jogador de seleção brasileira, né? Também. Mas eu sinto que o Endrick, a cada dia que passa, a cada jogo que passa, parece que ele demonstra mais ansiedade, talvez um pouco de nervosismo também em alguns momentos, né? Tá chegando a hora dele se despedir da equipe do Palmeiras e partir rumo ao Real Madrid. Só lembrando, o Palmeiras hoje, então, jogou com a escalação de Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Gabriel Menino, Luiz Guilherme, Lázaro, Endrick e Rony. Rapidamente aqui, cada jogador. O Everton. Para mim, o Everton fez uma partida boa dentro do limite e não comprometeu em hipótese alguma, até porque teve pouco trabalho. O Everton, ele foi tranquilo, né? Hoje fez uma defesa do lado wing dele, né? Do lado direito, uma bela defesa, um belo chute do Sobral, ele defendeu aquela bola. Mas eu senti que o Everton, talvez, ele se sentiu um pouco pressionado, né? Não sei se você percebeu que teve uns 3 escanteios que ele tentou sair
E o Lomba tinha saído em vários na Copa do Brasil, então acho que o Everton se sentiu um pouco pressionado e essa disputa saudável. Acho que o Everton teve uma nota 8, Thiagão, hoje. Então, já que você deu a nota, eu vou deixar para você fazer a nota de cada jogador da equipe do Palmeiras. Marcos Rocha. Não comprometeu, mas também não apareceu muito. Eu vou ficar com 6 ali, o Marcos Rocha. Fez um jogo ok. Gustavo Gomes, o nosso capitão. Tá precisando recuperar confiança, não apareceu lá na frente, não comprometeu lá atrás. 6,5 só porque é o Gomes. Murilo, que levou um cartão amarelo de parar o jogador no meio de campo, que estava levando o time todo, né? Aí ele teve que fazer a falta. Murilo. Eu não sei se a falta foi muito inteligente, né? Porque foi suspenso do próximo jogo contra o Atlético Paranaense lá em Barueri. Mas eu vou dar 7 por ser o melhor zagueiro do Brasil atualmente hoje, o Murilo. Lateral esquerdo, Joaquim Piquerez. Não apareceu muito também. A zaga do Palmeiras teve um jogo bem tranquilo hoje, né? O Cuiabá não fez nenhum gol no Campeonato Brasileiro. Eu vou dar 7 pro Piquerez, porque um dos únicos lá atrás que participou um pouco mais na frente. 7 também pro Piquerez. Correndo aqui, Aníbal Moreno. 7 também pro Aníbal Moreno. Partida não tão brilhante hoje. Gabriel Menino. Para mim, o pior jogador do Palmeiras na partida de hoje. Você acha? Acho. Eu já ia dar um pouquinho de moral pro Gabriel Menino, mas eu vou dar um 6 para ele. Eu gostei um pouco da partida dele. Mais ou menos assim. Talvez o Lázaro ficaria com essa posição, mas pelo gol não tem como. Exatamente. Vamos lá, Luiz Guilherme. Por culpa do Abel Ferreira de abrir o Luiz Guilherme em vez de colocar ele centralizado, o Luiz Guilherme hoje, mas pela assistência eu vou dar um 8 para ele, mas poderia ser um 10 se jogasse pela posição dele realmente. Lázaro. Pelo gol, 7 também. Menino Hendrick. Pela arrancada, pelo segundo tempo, 6,5 ali. E o grande Rony Rústico. Hoje eu gostei da atuação do Rony. Eu acho que ele foi um pouco melhor. A torcida pega muito no pé. Diga lá. Eu vou ficar com 6. 6 também pro Rony. Não comprometeu, fez uma partida ok. Jogadores que entraram no segundo tempo, hein? Vamos lá, rapidamente aqui. Fiquei muito feliz com a volta de Zé Rafael. Não entrou tão bem, né, Thiagão? Ele tá, claro que é ritmo de jogo, claro que é voltar a se adaptar fisicamente. Fiquei feliz pelo fato dele ter voltado, né? Sim, vai melhorar muito o meio-campo do Palmeiras com o Zé Rafael e Aníbal Moreno daqui umas 3, 4 partidas, mas o Zé Rafael tem que se adaptar de novo, tem que melhorar fisicamente, e ele entrou, vou dar uns 6 também pra ele. Não dá pra avaliar muito, né? Fabinho. Não, também entrou e não fez nada, né? 6 também. Richard Rios. Gosto bastante do Rios, acho um jogador que multifunções, pode jogar de volante, pode jogar de meia, pode jogar de ponta. 6,5 pro Rios. Rômulo, mais uma vez, entrou bem. Mas também não na função dele, né? A mesma coisa do Luiz Guilherme lá, então 5,5 por a gente esperar um pouquinho mais do Rômulo. E para fechar aqui as nossas avaliações na equipe de hoje, o menino Estevão, mais um gol. Que cobrança de pênalti. Que cobrança. O Estevão pedindo passagem. O Estevão, vou dar 10 pro Estevão, porque é espetacular, né? O menino é diferente. E se o Palmeiras vender esse menino por menos de 100 milhões de euros, é maluquice. A Leila tem que fechar um contrato com o Estevão, que é avisar os europeus assim, ó. 100 milhões de euros e ele só vai depois dos 20. Aí vocês conversam comigo. A Leila tem que fazer isso. Mas reforço aquilo que a gente conversava fora. O difícil é convencer o jogador a permanecer. O jogador hoje já cresce ali com aquela mentalidade de ir pro Real Madrid, de ir pro Barcelona, de ir pro Manchester City. E aí é difícil convencer o jogador a permanecer. Mas o Estevão, que espetacular. Jogador fantástico realmente. Sofreu o pênalti com a jogada brilhante dele também, bateu com extrema categoria e foi muito bem. Rapidamente aqui, a gente passando pela
tabela de classificação, um resultado muito importante para o Palmeiras. O Palmeiras precisava voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Tinha até então apenas uma vitória no campeonato. Agora somou aí a sua segunda vitória, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Palmeiras subiu na tabela de classificação, chega a 8 pontos e agora a gente entra definitivamente ali na briga pela ponta do Campeonato Brasileiro, já que a gente tem confronto direto contra o Atlético Paranaense, que tem 10 pontos e é o líder do Campeonato Brasileiro. Passando aqui, ó, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, às 4 horas da tarde, Arena Barueri. Ai, meu Deus, eu não aguento mais Arena Barueri. Não aguento mais. Mas enfim, Palmeiras vai jogar na Arena Barueri no próximo domingo. Mas antes disso, antes da gente falar de Campeonato Brasileiro, na quinta-feira o Palmeiras tem jogo contra o Liverpool do Uruguai pela Copa Libertadores da América. Sequência cada vez mais dura, né, João? É complicado, cara, e ainda mais como você falou, né? A torcida do Palmeiras não aguenta e o Palmeiras ultimamente não se sente bem jogando em Barueri, né? O Abel já falou isso várias vezes. E o Atlético Paranaense embalado, que talvez hoje me decepcionou um pouco de ganhar só de 1-0 do Vasco meio capengando, mas vai ser um jogo complicado lá. E antes, Thiagão, antes do jogo contra o Liverpool, o Palmeiras tem uma reunião importantíssima, né? Para a gente conversar também, Luciano Rodrigues, que essa semana pode já aparecer com uma camisa verde e sendo anunciado, né? Antes do jogo tem uma bela reunião entre Leila, Barros e os agentes do Luciano Rodrigues. Talvez pode ser que se concretize alguma negociação aí referente a Luciano Rodrigues e talvez ele seja anunciado após a primeira fase da Copa Libertadores da América, né? Já que o Liverpool tá aí nessa disputa também. Minhas considerações finais hoje, ou melhor, vou deixar você fazer as suas considerações finais primeiro e eu finalizo o nosso vídeo pós-jogo de Palmeiras 2, Cuiabá 0. Um jogo seguro, defensivamente o Palmeiras no Campeonato Brasileiro tomou só um gol e acho que o Palmeiras se estabilizou defensivamente. O Murilo crescendo muito, o Gomes voltando, o Luan pedindo passagem. Um jogo seguro defensivamente, o Everton bem, a zaga bem. Ofensivamente, no primeiro tempo foi pouco criativo, mas no segundo tempo melhorou com a entrada do Estevão, com o Hendrick acordando para o jogo, com o Rony atacando os espaços. Então a nota do Palmeiras no jogo eu vou ficar, como ganhou, como foi 2-0, eu vou ficar com uma nota 7. É isso. Jogo seguro do Palmeiras. Bom, minha consideração final, o Palmeiras fez um jogo abaixo do que a gente está acostumado, porém, tendo essa explicação aí dessa sequência muito difícil de jogos. Jogou para o gasto, fez o dever de casa contra o lanterna do campeonato, tem que vencer, independente do resultado. Talvez se não tivesse numa sequência de jogos muito frequente, o Palmeiras poderia ter jogado melhor, ter apresentado um futebol melhor e ter feito um resultado até mais elástico. Mas, pela circunstância, placar de 2-0 está de bom tamanho, que vale, como a gente já tem esse exemplo nos últimos anos, o importante são os 3 pontos. Vitória importantíssima no Palmeiras, subimos na tabela de classificação, agora virar a chavinha e pensar no Liverpool do Uruguai, jogo também de vitória importantíssima fora de casa para a gente seguir a nossa luta na Copa Libertadores da América. Lembrando você que é o nosso inscrito aqui do canal Jornalismo Alviverde, se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso vídeo e deixe o seu comentário. O que você achou? O que você achou da atuação do Palmeiras no jogo contra o Cuiabá? A gente quer saber a sua opinião, a gente vai responder todos os comentários. E para quem não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho, dê aquela moral aqui pra gente no canal Jornalismo Alviverde. Durante a semana teremos muito conteúdo para vocês aqui, conteúdos exclusivos no canal Jornalismo Alviverde. Obrigado a todos, um grande abraço e é como eu sempre digo, avante palestra!